life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! GambiCast. Olá, amiguinhos! Está no ar mais um episódio do GambiCast, esse podcast que é realizado pela galera da Gamp Casa Criativa, uma agência de publicidade, produtora de conteúdo, desenvolvedora de sites, trabalhamos com design e tudo que dá pra gente fazer. Então, estamos aí! Eu sou a host Camila Queu, redatora e social media do time Gamp, e a produção é do Matheus Martins. Vamos apresentar os participantes. A gente começa pelo nosso diretor de design e criação, Michael Dias. Fala, galerinha! Estamos de volta. Seguimos também com o diretor de digital e conteúdo, Daniel Dreyer. Que prazer estar aqui, versão 2020. Versão que é totalmente diferente. Chegou Até caiu aqui o meu... Nossa! Que não é 2.0, é 2.20. Até caiu o Foi meu o roteiro. versão 2020 que causou esse efeito. Meu Deus! Também parte do podcast, a gente tem o Roger Ochoa, diretor de arte e assistente de criação. O retorno de Roger, parte 2, 2020. Mas tu não ia criar um bordão novo? Não deu tempo. Teve uma Pro semana próximo. pra criar um bordão Eu novo, vou- não conseguiu. Prometo para o próximo. Fica aqui a promessa, tá? Você tem que escutar o próximo GambiCast pra descobrir como é que é o bordão novo. Ok, Ou não. vamos Ah, aguardar deixou- ansiosos. Será que a gente não vai cair naquele negócio de transparência do episódio? A gente vai prometer uma coisa e não vai Não vai entregar. cumprir? É bem possível. Ela, Mitty Brogni, a coordenadora do atendimento. Hello, people! Tudo bem com vocês? Completando a mesa, o mídia Renan Vargas. E aí, gurizada, todo mundo bem? Bora lá. Gravamos o podcast aqui no estúdio Onyx com a técnica de áudio do Betinho, Aí, Betinho. Aí, Betinho. que melhora tudo. Melhora Faça os muito. cortes necessários. Bom, e a gente quer a tua voz presente por aqui também. Então, interage com a gente lá pelo Twitter, @Gamp. Manda pautas, sugestão de pautas são muito bem-vindas, as sugestões. Manda recadinho, perguntas, o que tiver afim. Xingamento não, né? Xingamento não precisa, né? Só pro Roger, tá valendo? Salve o Roger. E não esquece de usar a hashtag GampCast nas redes. Escute o programa pelo Spotify, iTunes e demais agregadores. E o mais importante, compartilhe a gente, né? Nós temos uma meta, vamos falar dessa meta de novo, que é chegar aos 100 seguidores. Esperamos que nesse programa já tenhamos chego a este número. Vamos lá, vamos fazer um número esforço. Isso aí. Então a gente continua nessa campanha contando com você para nos auxiliar, chegar aos 100 seguidores e daqui pro mundo, né? Bom, no episódio anterior, o tema abordado foi tendências para o marketing em 2020, um assunto que é tão amplo, mas tão amplo e relevante que será desdobrado na edição de hoje. Então, bora continuar projetando esse ano novo? Vamos dar sequências, então, às projeções. Afinal de contas, se você quer se destacar no mercado, é preciso acompanhar as mudanças da audiência e seguir estes sinais. Então, vamos começar aqui a nossa rodada de discussões e a gente vai começar falando de algo que parece que já está pré-histórico. E-mail é passado? Por que a tendência ao atendimento por chat privado, Renan? Por quê? Por quê? Então, Rimou, dona ficou legal. Camila, na verdade, a forma que a gente vem se comunicando, ela tem mudado drasticamente há muito tempo. Desde os sinais de fumaça, né? Até o... Pombo correio. O pombo correio, até as cartas, até os telefonemas, o e-mail, mais recentemente, o SMS e o WhatsApp. Então, as empresas elas têm que acompanhar esse ritmo de avanço tecnológico para sempre que necessário, para se manter vivas no mercado, né? E a questão dos atendimentos personalizados pelo chats privados, eles já vêm numa crescente muito grande, mas em 2020 promete estar de vez no mercado. Eles têm sido considerados uma funcionalidade mais próxima dos usuários, uma vez que a gente está sempre no celular a todo momento, né? Então, é mais uma forma das empresas estarem próximas dos seus consumidores e ter uma linha de comunicação com elas. E nessa era da transformação digital,
As estratégias de marketing também têm que prever isso, para ter uma comunicação mais assertiva, né? E essa é a principal tendência para o marketing digital, é o aproveitamento de recursos dos aplicativos como o WhatsApp, o Facebook, o Messenger, o Telegram e o Instagram. Inclusive, de acordo com uma pesquisa da empresa Twilio, é uma empresa especializada em comunicação digital, que é lá de setembro de 2016, então os dados podem ser atualizados, ainda maiores. 66% dos consumidores preferem alcançar a marca ou serem alcançados através de aplicativos de mensagem. Justamente para oferecer mais praticidade, né? Das pessoas estarem mais em contato com o celular do que propriamente no e-mail que a pessoa tem que abrir o computador e tal. Vou compartilhar a minha história recente. Eu fui comprar um ar-condicionado no site da Magazine Luiza e no final da compra ele me questionou, depois que eu finalizei a compra, ele me questionou: tu quer receber os status da tua compra pelo WhatsApp? E eu marquei sim, né? No que eu terminei, a Magalu já veio conversar comigo, né? Então, oi, ela se apresentou, sou a Magalu, então a partir de agora eu vou ir te atualizando por aqui com os dados do teu pedido. Então, quando o pedido foi aprovado, ela me avisou. Depois, eu acabei fazendo uma desistência da compra, porque o ar-condicionado eu redimensionei errado. Então, ela também, eu perguntei para ela ali como é que eu faço para cancelar o pedido. Ela me deu a informação de como eu fazia. Depois, ela me informou, teu pedido foi cancelado, tá tudo certo. Acabou aquela chatice de e-mail, né? Porque eu já uso o meu e-mail de trabalho para essas coisas, porque eu não vivo mais com e-mail pessoal. Eu não tenho e-mail pessoal, eu só tenho meu e-mail do trabalho, eu não tenho e-mail onde eu vejo as minhas coisas, né? Então, o meu e-mail do trabalho acaba enchendo desses lugares que eu preciso fazer compras e tal. Não precisar mais disso e ter um atendimento na hora que eu olho, já libero, enfim, já converso, ficou muito mais fácil. Só que isso também está invadindo o Messenger do Facebook, tem outros aplicativos surgindo. Então tá aí um belo desafio para as empresas entenderem como... Eu acho que isso acaba dando uma cara mais humana para a conversa. Parece que realmente estou conversando com alguém, eu não estou conversando com um servidor que me disparou um e-mail. Embora a gente sabe que tem robô por trás também, né? Mas isso é um reflexo, de novo, do comportamento da era do cliente, né? A sensação que a gente tem quando a gente tem um chat privado é que nós somos os coordenadores da ação. Ou seja, eu vou falar da marca quando for conveniente para mim e não quando for conveniente para a marca. Então, esse comportamento ele veio para ficar. Então, pensar alguns anos atrás que uma loja virtual ia dizer assim, qual é a melhor maneira de eu me comunicar com você? Isso não existia, é por e-mail. Tá aqui o telefone e e-mail e se vira para falar com a gente. Se vira, né? Então, é até interessante porque, segundo a Fundação Getúlio Vargas, existem no Brasil 230 milhões de smartphones. Desses, 98% deles tem Facebook, Messenger, 79% tem Instagram e o WhatsApp também está presente em 98% deles. Então, é uma ferramenta que popularizou, né? É uma ferramenta de preferência do usuário. E ela é só mais um dos meios de chat privado que existem, porque hoje plataformas digitais, quando a gente está falando de um site de uma organização, entrar lá, tem um chat privado para você poder falar com a marca. Mesma coisa da questão do comportamento através de aplicativos. O próprio Instagram, hoje ele funciona dessa maneira. Então tem gente hoje, muitas marcas que trouxeram o e-commerce deles para o Instagram, não ou de forma total, ou pelo menos de forma indireta, e eles acabam lidando com todo o processo de compra através do chat. Então é muito mais do perfil de como o cliente gosta de se comunicar, e o cliente hoje tem esse poder. As marcas estão tendo que se moldar cada vez mais, se curvar aos pés do consumidor, um comportamento que há 20 anos não existia. Né? As marcas ditavam as tendências do mercado, né? E ainda só para complementar, Dani, essa questão, eu também fui atrás dos dados da pesquisa da Fundação do Getúlio Vargas, e ela diz que 83% dos usuários preferem receber os avisos por WhatsApp e por SMS. Então, aquela vantagem que o Maicon trouxe aqui, a experiência ela se espalha para muita gente. Então,
Claro que é mais uma maneira de estar próximo dos clientes e de facilitar o processo de compra e de criar aquela questão do relacionamento com eles também, porque ali tu consegue valorizar todo o processo, né? O cliente se sente valorizado e não, que nem o Marco comentou, não mais uma venda que vai receber um e-mail automatizado, né? Tirando o fato que essa galera com menos de 20 anos não usa e-mail, né? Isso é uma cultura, tipo, pra nós, mais da nossa idade, que sempre trabalhou com e-mail, ou, enfim, a gente fazia conta de e-mail pra tudo, né? Pra MSN, pra cada coisa tinha um e-mail, eu já tive 300 e-mails diferentes. Tipo, a minha irmã, se tu não avisar, Mel, eu mandei um e-mail pra tal coisa, ela, tá, vou acessar. Mandei o roteiro de alguma coisa, ela não se liga que o e-mail, pra mim, é muito mais óbvio, pra ela não, né? Pra ela seria por WhatsApp, alguma coisa assim. É muito louco isso. Tu tirou as palavras da minha boca, porque eu ia dizer que não só o pessoal mais jovem, não só essa geração, né, Z, Alfa e por aí vai, mas pega a base da população. Pega a grande base da população, de menor renda. Ele não tem um computador, talvez em casa, né? Porque há anos atrás tu tinha cultura de comprar um computador para ter em casa. Hoje, com o smartphone, ela faz tudo o que ela precisa. Talvez ela tenha uma conta de Gmail ou outra conta qualquer, porque ela precisava ter logins para criar no Facebook, para criar no Instagram. Mas o e-mail dela, basicamente, é para isso. Ela não acessa. Né? Depois nunca mais vai entrar, nunca mais acessa, conta, esquece, né? a senha. Exato. Então, só que o WhatsApp, que nem o Daniel falou, tá em 98% dos celulares do país. Então, quer o melhor caminho para tu conversar com o teu cliente do que ele, né? E daí tu vai montar toda uma estratégia nova de um e-commerce que tu tá lançando, de um portal de serviço que tu tá criando, e tu vai lá e não, vamos fazer as comunicações via e-mail, né? Será que as empresas estão olhando para a realidade dos consumidores dela? Será que realmente é pelo e-mail a melhor entrega? O WhatsApp virou um novo e-mail, né? Virou um novo e-mail, novo telefone, as pessoas estão ali. E se percebe hoje que muitos serviços não estão exigindo mais o e-mail no cadastro, né? Alguns estão utilizando o CPF, né? Ou o próprio número de celular. Então, essa mudança de comportamento, a gente está falando de tendência e, na verdade, ela já é uma realidade. Muito forte que é o comportamento que as pessoas não utilizam mais, elas gostam de ter um contato direto, né, personalizado. Eu tô com um problema ou eu tô com uma dúvida, eu não quero ter que esperar. Exatamente nas minhas regras, nas minhas condições, e as marcas têm que se adaptar a isso. Quem não se adaptar vai acabar ficando para trás. Bom, também tem uma outra tendência, né, que tem um pouco de conexão com isso que a gente está falando. O olhar este ano será mais atento ao Customer Experience, né, Michael? Eu já sou um defensor disso há muitos anos, das empresas realmente entenderem que a entrega tem que ser feita para o consumidor. Eu uso muito uma frase e digo lá, os problemas devem ser resolvidos para os clientes e não para as empresas. E não só os problemas, mas também as boas experiências. E como tudo ficou muito mais competitivo, os consumidores estão muito mais antenados, eles têm muito mais acesso à informação, eles passaram a ser muito exigentes. Todo mundo dizia que o ponto físico ia morrer, né? Todas as vendas iam ser através do meio digital. E a gente viu, na verdade, um movimento contrário. As lojas deixaram de ser aquelas simples lojas de empilhamento de produto para tu ir lá escolher e ir para casa, para elas passarem a ser lojas de experiência. Quer lugar melhor para tu entregar o propósito da tua marca do que um ambiente onde tu provoca uma experiência boa para o teu cliente? Eu vi essa semana que teve uma empresa de jaquetas canadense que criou lojas para promover a venda dos produtos que é para inverno pesado, né? Aonde dentro da loja tem um ambiente com, sei lá, menos quantos graus para tu realmente colocar ela, tu experimentar ela. A Corona, agora em dezembro e agora início de janeiro, abriu dois bares em São Paulo, que a ideia é levar a praia para a grande metrópole paulista. Então tu entra nesse bar, tu te sente realmente na praia. Quer coisa melhor do que tu entrar no ambiente da marca e tu respirar a marca? Não tem... isso impulsiona consumo, isso impulsiona paixão, isso impulsiona desejo. Então a ideia é as empresas entenderem o que elas vão provocar de experiências. E não precisa montar uma loja enorme, não precisa fazer um gasto gigante. Nas pequenas experiências que a tua equipe provocar com o teu consumidor, tu já vai encantar.
Então, a minha dica é realmente, olha com carinho essa questão da experiência. O consumidor está cobrando isso. Ele quer comprar de quem provoca experiência nele. E isso não é mais uma pequena faixa da população. Tem até uma pesquisa da Century, ela entrevistou mais de 20 mil consumidores em 19 países, entre eles no Brasil. 47% dos entrevistados dizem que ficam frustrados com uma experiência de compra recente e que eles comprariam mais de um lugar que explorasse melhor as suas experiências. Ainda falando um pouco, indo ao encontro disso que tu falou, Michael, fiquei bem impressionada de uma loja da Mizuno, que foi inaugurada em São Paulo no final do ano passado, super interativa. E aí, andei olhando algumas imagens e, é impressionante, assim, o cara pode experimentar o tênis com luz de academia, com uma luz de praia, sabe? Então, o cara realmente vai para uma experiência, assim, imersiva, né? Vamos pegar um gancho, a própria Polishop. A Polishop, ela tem como ideia que as lojas físicas dela sejam lojas de experiências para o consumidor, né? Lá a pessoa viu uma fritadeira na TV Sempre fechada. rola uma batatinha frita. Tu vai lá e tu testa, tu realmente testa, tu come para experimentar o sabor. Lá tem uma esteira que tu corre. Não tem vou fazer isso, não. Né? Já joguei videogame numa Polishop. Correr na E esteira não que é comprou. bom. Correr na esteira não comprei. Mas exatamente isso. Deixa de ser aquela relação de simples entrega de produto, né? Não é o consumidor dando dinheiro dele e levando um pacote embora. E sim, cara, vive isso aqui, te encanta com isso aqui para tu levar. E o mais interessante é que as empresas que conseguem colocar em prática essa experiência do usuário, na sua relação com o consumidor, elas conseguem cobrar mais por isso. Então tu aumenta teu ticket, tu dá valor ao teu produto. Fica aí uma grande oportunidade. E é importante reforçar que a experiência de usuário não é só bom atendimento, né? Porque a percepção do mercado eu tenho que atender bem. Não, a gente já passou dessa fase há muito tempo. É o além, é o famoso, com perdão, plus a mais, né? Não adianta, tem que ir além. O bom atendimento, tratar bem o consumidor é o mínimo. Não, e além disso, né, Dani, as pessoas podem pensar que também confundir que um suporte bem feito, além do atendimento, é uma questão de experiência, mas na verdade essa questão ela é muito mais além, ela não é reativa, ela é proativa. Né? Ela não espera os clientes virem com uma demanda, é ela que propõe uma experiência diferenciada para o cliente. Então, também é outra confusão que rola que é importante deixar claro. Não, tem um caso muito bacana, há alguns anos, da Netflix. Um usuário estava olhando um programa, eu acredito que era Star Trek, tinha um episódio de Star Trek que estava com problema. E ele entrou no chat do Netflix e o usuário lá, que estava cuidando do problema, começou a falar dele como se ele fosse o Capitão Kirk. Dizendo assim, mas qual é o problema, né, na agenda estelar, etc. O cara, no final, ele falou assim, o problema não foi resolvido, mas foi uma das experiências mais legais da minha vida. Né? Então, vê que vai muito além. Ele podia ter sido muito bem atendido. Tem um case uma vez do Bradesco, eu acho, de uma atendente que fez um poema. Respondeu um questionamento tweet, em poema, um poema, com outro poema. Né? Então, são ações assim de experiência de usuário que Pequenas ações. Pequenas ações. Então, quando a gente fala assim, experiência de usuário, parece que tudo é muito longe. Que tudo é muito caro. Como é que eu vou que tudo é fazer? muito difícil. Mas vê que tem pequenas ações, microações que podem trazer um resultado muito interessante nessa linha. Eu tenho um bom exemplo do Nubank. A minha amiga, ela estava na época do TCC da faculdade e ela ligou pro Nubank para tirar uma dúvida sobre alguma coisa aleatória que não era nada muito importante e conversando com ela, o cara perguntou como é que ela tava, ela falou, época de TCC, tô meio estressada e tal. O Nubank mandou pra ela uma capinha de celular e uma bolinha de apertar pra tirar o estresse. Algo que a empresa deve ter gastado R$30, olha lá. E pra ela achou o máximo, postou nas redes sociais, tirou foto, fez Virou stories. advogada de marca. Aí tá o gancho importantíssimo que tu falou, que é o sucesso dessa experiência de usuário bem aplicada. É o boca a boca. Cara, quando tu sai encantado, tu quer contar a história pra alguém do que aconteceu contigo. Então tu vai espalhar aquela marca de graça. O Nubank que tu citou, eu acho que é um dos maiores cases nacionais do bom uso disso. Porque lá eles têm os X-Peers.
A galera do saque não é atendimento, é expeers, né? É realmente é parceiro de experiência. Eles querem... Cada um deles tem que provocar incríveis experiências para quem eles atendem. Eles têm verba, que nem você falou do presentinho, da bolinha, da capinha, eles têm verba para distribuir. Cada um deles tem verba para gastar em ações com os seus clientes. Gastar. Cara, tu tá investindo. Tu acha que essa pessoa, essa amiga que tu citou, ela vai pensar em mudar do Nubank tão cedo? Nunca. Né? Ela vai querer ficar, talvez, infelizmente, talvez ela nunca mais vai se receber. Mas só aquela ação Já criou uma por anos. fidelização que vai durar muito tempo. E quando ela tiver a oportunidade de contar, ela vai contar. É só fazer o paralelo quando a gente tem um atendimento ruim ou um serviço ruim, né? A gente vai fazer propaganda mal daquela empresa ou produto. Bota a boca no Twitter, né? Bota no Twitter. E hoje em dia falar Reclamar algo... muito no Twitter. Reclama muito no Twitter. E hoje em dia falar algo ruim de uma empresa é muito fácil. E falar uma ação legal que ela teve é muito difícil. Então, essas empresas com pequenas ações conseguem um grande destaque. Não, e outro ponto, né, que nem tu comentou, Roger, quanto custou essa ação pro Nubank? 30 pila pra essa moça, né? O que é muito mais barato que conquistar um cliente novo. Então, manter esses clientes com esses mimozinhos, assim, que são simples, vai fazer toda a diferença e vai acabar aumentando a receita no final. Até aproveitando o que tu falou, eu tava olhando no Instagram, que é... O nome do Instagram é @lidecomelas, que é um conteúdo de marketing feito por meninas. E num dos itens elas citaram que para fidelizar um cliente é 7 vezes mais fácil que conquistar um novo cliente. Então, às vezes, a marca já tem a base de clientes que ela precisa, ela só precisa trabalhar junto com eles em vez de, eu quero mais e mais e mais. Daqui a pouco não, daqui a pouco tu já tem o que tu precisa em casa, entendeu? Vamos falar de influenciadores? Bora? Os influenciadores estão mais fortes do que nunca, mas agora os micro é que vão chamar a atenção, Mitty, é isso? É isso mesmo, Camila. E não é só isso. A Mitty, que é uma micro-influenciadora, né? Jura, né? Quantos já não olharam Netflix por causa da Mitty? Com certeza, com A gente certeza. só não conseguiu o patrocínio deles ainda. Alô, Netflix, Mas patrocina assim, nós. gente, eu vou seguir tentando. Isso aí. Matheus, marca o Netflix lá no nosso Twitter, Matheus. Mas assim, Camila, a gente sabe que influenciadora não é nenhuma novidade, né? A gente vem falando disso há um tempo e todo mundo é impactado por isso diariamente. Mas falar de influencer, normalmente se pensa em pessoas com milhões de seguidores, uma marca que vai ter que investir uma verba que normalmente seria a verba do ano para fazer uma ação de um dia, um post, 2 no máximo. Então... As micro-influenciadoras, influenciadores, são aquela galera que tem de 1.000 a 50 mil seguidores, porém um público muito fiel, né? E isso que é legal. Por exemplo, uma marca que vai poder investir muito menos, vai, quem sabe, atingir muito mais gente e alguém muito mais segmentado para ela do que alguém global de 700 mil seguidores, por exemplo, né? Tu vai atingir um público mais nichado, mais segmentado, investir menos, provavelmente, mas uma galera que é fiel àquela pessoa, né? Que realmente segue e escuta o que ela tá falando, que tem ela como uma referência no assunto, né? Dependente da marca. Digamos, alguém de beleza vai pegar uma blogueira menor que costuma falar só de cabelo e ela é super segmentada, mas provavelmente tu vai conseguir atingir muito mais gente, inclusive ter um retorno maior, né? Porque como ela não tem todos aqueles seguidores, sempre que alguém interagir, ela vai estar ali pronta para responder, para tirar uma dúvida, para indicar alguma coisa. Então, é bem bacana e provavelmente vai seguir sendo dessa forma esse ano, cada vez mais. E com conteúdo mais autêntico também, né, Mitty? Também. Mais verdadeiro, assim, as coisas fluem mais É naturalmente. que o conteúdo dessa pessoa realmente ainda é feito por ela. Isso Ela aí. se engaja, ela conversa, que nem a Mitty falou. E o grande diferencial é que a marca ela não pode mais pensar em pegar a influencer para usar da imagem dela. Ela vai conseguir ter resultado com a influencer que tem um conteúdo que tem a relação com a marca, né? Se aquele conteúdo tem sinergia, tá bem engajado, vai ornar, né? Vai dar certo. É, porque é muito mais fácil tu pensar que, tu pegando um global, né, tu vai ter um impacto muito maior. A primeira coisa que se pensa, né, alguém que tá na mídia, que tá na novela, mas não quer dizer que vai engajar da melhor forma, né, não quer dizer nada. Números, seguidores hoje não quer dizer muita coisa, né, qual é o teu retorno, né?
E por sinal, na primeira temporada, o terceiro episódio do Gumpcast, a sobre gente isso, fala né? sobre os influenciadores que não influenciam. E falamos bastante. E falamos bastante, entramos nisso. E é muito bacana ver que essa tendência tá se mantendo forte para 2020, porque as marcas estão começando a ver o valor do pequeno influenciador que realmente tem mais poder de influência. E aí a gente entra todo aquele conceito de hoje, a gente é impactado por tanta informação que é melhor a gente ter alguém que tem um elo, né, com a marca. Alguém que acredita que é a mesma coisa que a marca e vai passar uma ideia que a gente falou no primeiro episódio de transparência. Tudo isso acaba ficando ligado. As marcas têm que entender também que qualquer um pode ser um influenciador para a marca. Tá aí a Netflix, mais um exemplo. Voltando, falando da Netflix novamente, é um exemplo em várias coisas que a gente fala aqui. Mas a Netflix cresceu no boca a boca. Era R$14,90, aí tinha boas séries, bons filmes. Aí, eu assino Netflix, já assinou? É R$14,90. De tantas pessoas se espalharem pro outro, eu tô assinando agora. Tu baixa filme? Não, agora eu não baixo mais. Agora eu assino, aí, R$14,90 por mês. Cresceu absurdamente, né? E a Netflix nunca fez propaganda com um famoso. Nunca contratou ator da Globo ou coisa desse tipo. Foi só no boca a boca, no preço justo e no micro-influenciamento entre pessoas que se conhecem, que se gostam. Eu vou citar só um gancho, pegando as grandes empresas e os macro-influenciadores, recente, para deixar aquela pulguinha atrás da orelha. A pulguinha que eu quero deixar é a questão de um bom storytelling, que esteja amarrado ao conteúdo do influenciador. O Serasa lançou agora no início do ano, não sei se foi agora no início do ano ou final do ano, tá? Mas tá bem próximo. Ela lançou uma ação junto com o Porta dos Fundos e junto com a Natália Arcuri, que eu já citei aqui também, que fala de finanças, né? Só que assim, Serasa, né? Então, o episódio com o Porta dos Fundos é um grupo de amigos Muito falando bom que eles vivem no buraco, que eles vivem numa tragédia e daqui a pouco um deles, assim, deixa escapar que renegociou a dívida. Bom, não vou contar a história para que a galera olhe o vídeo, né? Mas, assim, contexto, storytelling totalmente amarrado com a proposta do Serasa. E daí depois uma sequência com a Natália Arcuri, onde ela brinca com a ideia da reeducação financeira, para tu quitar tuas dívidas, para tu saber daqui para frente como lidar com o planejamento financeiro. Ou seja, de novo, storytelling amarrado à marca. Então, assim, não quer dizer que os macros morreram. Claro que tu precisa ter grana para investir nos macros. Mas eu acho que tá morrendo a ideia de simplesmente usar a imagem da pessoa para isso. E sim, tu tá amarrado a todo um contexto para fazer uma boa entrega e ter um bom resultado. Ideias colaborativas como hackathons e parcerias com startups farão os negócios inovar em 2020, Michael. Inovação é algo que está batendo na nossa porta há algum tempo já. Não que o mundo e as pessoas não sempre buscarem inovação, mas é a era exponencial que a gente vive aí, que as coisas são muito rápidas. O problema é que essa velocidade das coisas não permite mais que as organizações consigam ter uma velocidade de inovação. Porque elas têm inúmeros processos, porque tem muitas pessoas envolvidas. A gente sabe toda vez que nasce uma nova ideia, como é difícil fazer ela andar dentro da empresa. Então, as empresas têm buscado, fora das suas organizações, novas soluções para os seus negócios. E daí tem várias formas, eu destacaria principalmente duas. A forma das empresas que apoiam startups ou criam ambientes para startups se desenvolverem dentro da sua área. Então, ali ela está observando novas soluções, novos serviços, novas tecnologias que ela também está apoiando, ela pode imaginar como ela pode jogar aquilo para dentro do negócio dela. Como tem empresas que estão criando os hackathons. Os hackathons nada mais são do que grandes desafios onde tu convida gente de tudo que é lugar para vir participar. Eles criam grupos, eles ganham um desafio de uma proposta, uma solução de um problema. E aquelas equipes trabalham em conjunto em um dia, 2 dias e fazem uma entrega. Né? O legal é que quando tu faz isso, tu traz um monte de gente que está fora da empresa e fora dos vícios que a empresa tem e vem com a cabeça totalmente oxigenada para propor algo novo. E isso tem funcionado muito bem. Muitas vezes as empresas ainda não estão conseguindo botar essas ideias em prática. Mas ali elas também estão usando muitas vezes para pescar oportunidades, buscar novos profissionais de mercado para colocar dentro dos seus negócios. Então, esse movimento está acontecendo. Se a gente for falar Bradesco, Coca-Cola e por aí vai, um monte de empresa tem feito isso. E não só grandes. Se a gente pegar aqui na nossa região do Vale dos Sinos, quantas a gente conhece que já fez isso, né? Claro que para elas é muito nova,
ela não é tão fácil jogar inovação para dentro de uma empresa, mas o bom é que o mindset mudou. A galera tá olhando para isso. Então, se a tua empresa ainda não fez, se ela tá com oportunidade de fazer, ou tu é um profissional, quer participar de um hackathon, quer buscar uma oportunidade de botar as tuas ideias pro mundo, tá aí a oportunidade. Existe hackathons também dentro da própria empresa, sem abrir para uma galera externa, né? Por exemplo, eu tô com até uma questão que tá acontecendo na própria cidade, uma melhoria, não sei, afins, né? Tu pegar a galera da própria equipe do teu trabalho e criar uma nova ideia. Não precisa necessariamente ser alguém de fora sempre, né? Pode ser com os próprios funcionários. É uma forma de tu movimentar eles e tentar engajar eles de uma forma diferente. Tirar eles daquela zona de conforto e da loucura do dia que tu tá naquela atividade. Gente, agora vamos parar e vamos fazer uma outra coisa. Sim, equipes maiores, tipo grandes empresas, algumas histórias que eu vi, é legal porque, tipo, trocar áreas, né? Que às vezes tu nem convive muito com algumas pessoas que estão do teu lado, né? Então tu troca informação, network em geral, né? Com toda a galera. Bom, a gente vai agora para o nosso último tópico. Mas já? Já? O que é isso? Rápido, não? Muito rápido. Mas tá um ping-pong isso aqui, ó. Bom, além do e-commerce, tem o m-commerce, que também surge como uma tendência, né, Dani? Aí a gente entra toda essa virada que já aconteceu há alguns anos do acesso mobile. Como a gente estava falando anteriormente, antigamente se comprava o computador para acessar a internet, era cabo. Hoje a gente vive conectado e o smartphone virou a extensão do braço. As pessoas hoje, já há muito tempo, o acesso mobile, tanto no e-commerce, ele primeiro passou em sites de conteúdo e o e-commerce era o último bastião aí que ainda segurava o acesso desktop porque as plataformas não estavam preparadas, porque o mercado não achava que isso é relevante. Isso mudou totalmente hoje. Hoje as pessoas compram com muita segurança através do celular. E a gente vê agora os grandes players do mercado investindo em aplicativos e não só investindo num aplicativo para dizer que tem o aplicativo, ele tem uma estratégia de comunicação totalmente diferente, ele tem ofertas diferenciadas. Então o e-commerce mobile hoje é impensável se pensar trabalhar a venda online sem pensar primeiro no mobile. Hoje a gente sempre fala que é o mobile first e em muito pouco tempo vai ser só o mobile, né? Hoje o desktop vai começar a assumir. Então, nas casas das pessoas a gente já não tem mais um notebook ou computador, se ele tá, muitas vezes ele tá esquecido pegando pó, aí a gente tem o acesso pela TV, a gente acaba acessando Netflix, até os próprios consoles de videogame hoje já criam essa possibilidade. Então, os aplicativos e todo esse acesso mobile de e-commerce, ele não é mais tendência. Eu acho que ele é realidade e ele é o ano de 2020 vai ser de novo da maturidade desse meio como compra. E é interessante ver, né, Dani, que nem aquela questão que a gente falou antes do e-mail, né, do e-mail tá ultrapassado, o próprio comportamento de compra dos consumidores. Antes as pessoas saíam nas lojas físicas, né, por muito tempo, depois as pessoas descobriram o ambiente online no desktop, das lojas virtuais, e agora, graças ao advento do 3G, do 4G e do 5G, comprar pelo celular ficou muito mais fácil. As pessoas estão sempre no celular, então ficou muito cômodo. Principalmente as compras por impulso tiveram e ainda tem um crescimento muito grande não, mas uma possibilidade de crescimento enorme daqui para frente. Aí até a questão das próprias empresas investirem em aplicativos, né? Hoje tu baixa o aplicativo da Americanas, o aplicativo da Magazine Luiza, o aplicativo, e eu tenho eles instalados no telefone, porque eu já fiz uma compra, e eles ficam te mandando push de oferta, te estimulando a entrar de novo nele. E a experiência, voltando a falar de experiência, né? E a experiência de usar o aplicativo para fazer a compra é muito melhor do que navegar num site mobile. Busca, o carrinho, tudo, né? Processo de pagamento. Processo de pagamento, então a ideia, o Dani falou dos jogos, né? Tu compra umas coisinhas dentro do jogo, tu gasta um dinheirinho ali. Cara, se a gente parar pra ver o que as pessoas hoje movimentam em dinheiro dentro do mobile commerce é gigante. Eu tenho um dado do Mercado Livre que representa muito bem isso. Há 5 anos atrás, as vendas por mobile eram apenas de 10% do volume total das vendas do site. Hoje, em alguns casos, elas já superam 60%.
hoje, né? Esses dados, na verdade, são de 2019. Então, tem muito que avançar ainda. Então, as empresas têm que estar atentas a isso para oferecer esse tipo de plataforma para os consumidores fazerem as compras. E é importante destacar que essa curva de mudança, ela está em processo acelerativo, né? Então, não é aquela curva, assim, quando a gente olha uma curva que vai indo devagar. Ela vai estabilizando. Ela vai estabilizando, ela está acelerando. Ou seja, esses números, quando a gente pensar o fim de 2020, ele já vai estar muito mais próximo de 80%, 90%, né? Essa virada vai acabar acontecendo. Porque é o comportamento do usuário. Hoje, não vai mais ter a volta da gente criar um desktop inovador. Não, na verdade, a gente vai daí de novo numa tendência que a gente já entrou, de voz, onde é que tu vai acabar consumindo o teu bem pela voz. Através dos assistentes, etc., tu vai dizer, eu quero comprar. Então, a gente está na fase do mobile. Ou seja, essas inovações, elas chega o ponto que elas não têm nem tempo de amadurecer. De adolescência, isso né? é uma loucura tu pensar, né? A gente tá falando de mobile first, quem sabe daqui a alguns anos não vai ter mais mobile. A gente vai estar conversando com tudo e o celular vai perder a sua função, né? É louco esses dias... ele praticamente já perdeu, né? Ninguém quase liga, né? Odeia quando toca o telefone, que prefere o WhatsApp. Então, até é muito doido. Tem uma propaganda da Samsung agora, do novo lançamento do celular deles, que eles dizem assim, capacidade de armazeno igual laptop, né? Aquela coisa assim, ele perdeu a função de telefone. Ele é mais um device multiuso de tudo que a gente imagina do que necessariamente pra gente fazer uma ligação, né? Ainda falando sobre o Mobile First, uma empresa que faz muito bem isso é o iFood, né? Eu tenho um exemplo perfeito que lá na agência esses dias, tava um dia calor, 2, 3 horas da tarde, o iFood manda um cupom. Desconto para seu açaí hoje. Mas ela já sabe que tu compra açaí, né? Exatamente, mas naquele dia eu não pensei em comprar açaí. Claro. Mas quando chegou o cupom, mas é agora, entendeu? E o botãozinho no comprar correu rapidinho. Em 2, 3 cliques já compramos açaí. Eu e a Ana, a gente comprou açaí. Então, tipo assim, isso é como eu disse o Renan, às vezes ele estimula um impulso teu, que tu às vezes nem tava querendo, mas quando tu viu o cupomzinho de desconto, e tu sabe que é fácil pedir. E comodidade, cara, né? E essa é a maldade, tá no dedo. É só tu apertar o botão que já tá na tua vem mão. pago, é só já tu desconta dizer no cartão. assim, ok. É muito fácil. Depois vai pra fatura e se ferra, né, meu? O Roger do futuro que se preocupa com isso. Ele que lute. Isso não é teu problema hoje, né? O hoje problema não, dele é amanhã. Isso tem muito a ver com aquela questão que a gente estava comentando do Customer Experience também, né? Identificou o teu momento, os personalizados tudo, né? também. A gente começa a ver tudo como as coisas junto. estão interligadas. É uma inteligência artificial que tá analisando Tudo que na tua conversa. região tu tá com uma temperatura alta, tu consome um produto que é um açaí, que é refrescante, ele tem o perfil que consome o açaí, porque ele já tem um histórico de compra. Cara, se eu mandar pra esse cara, é 160% certo que ele vai converter. Exatamente. Né? Porque ele não só converteu pra ele, como ele converteu pra mais Ana. uma pessoa, Gente, vamos comprar o açaí. Ou seja, a conversão foi maior ainda. Acho que aí tá um resumo das últimas tendências que a gente citou aqui, né? O compilado delas fazendo conversão. E dele açaí, né? Aí, tava bom isso aí, ó. Tava ótimo, ótimo. Nem pra oferecer, O iFood né? manda mais cupom aí, né? Depois Mas não da veio próxima mais. vez oferece. Só Enquanto do isso, lado. eu fico bravo com o Uber Eats, que ele atende até a esquina da Gamp. 100 metros pra dentro ele não faz entrega. não faz Porque ele fica me sacanagem. mandando Cupom cupom. todo dia. 50%, 80% pra sua primeira compra, dá vontade de dizer, mas vocês não me entregam aqui. Mas Mas cupom pro Uber ele não manda, né? Ele só manda pro Uber Eu Eats. acho que tu tem que esperar na esquina lá. Ele vai te mandar uma mensagem, vai ver se eu tô na esquina. Bom, a gente tá indo pro final de mais um Gumpcast. Mas não. já? Calma. Temos as dicas ainda. Agora sim. É a parte mais legal. É, isso aí. Então tá, vamos para as dicas então. O que vocês trouxeram hoje, galera? Vou começar com a Amit, de novo. De Ladies novo first. eu. Essa Sim. panelinha aí tá... Enquanto Agora, estiver aqui, acostumem-se. mulheres Vai no poder. ser assim. Eu trouxe um livro, um quadrinho, na verdade, que eu li esses tempos e achei muito legal pra dar essa dica, porque é o Diário de Anne Frank. Ele é um livro pesadão, né? Cada vez a gente tem mais versões e compilados, então, pra quem não leu, porque acha muito pesado, e é, né? Essa versão em quadrinho, ela é super light, é muito legal, eu achei de uma delicadeza incrível, assim, a construção, porque as ilustrações são lindas, ele é leve,
eu achei bacana também o fato de, a cada 30 páginas, mais ou menos, do livro, os caras faziam umas 10 do quadrinho. Então, tem toda uma parte que eles tiveram que resumir muito, né? Pra ficar em quadrinho. E como a Anne era incrivelmente foda, assim, escrevendo... eles deixaram várias partes na íntegra, porque não tinha como mexer, não tinha como resumir aquilo. O texto dela era perfeito, ainda mais pra uma guria daquela idade, né? Então tem várias partes que estão na íntegra. Eu achei ele completíssimo, lindo e leve. Tirando que mostra dentro da casa, mostra detalhes reais, assim, em forma de ilustração, que é muito bacana. Então é o Diário de Anne Frank em quadrinhos. E é autorizado pela Fundação, né? Que tem esse lance, ele é o único quadrinho autorizado. Legal. De Anne Frank. Show, adorei. Roger. A minha dica hoje é um podcast. Ele é feito pelo Cauê Moura, aquele antigo youtuber que vivia gritando. Eu acho legal Ele que hoje... ainda é youtuber. Ele é youtuber, mas hoje ele não grita mais. Eu acho legal que nesse podcast ele sempre comenta... Ele consegue falar normal no podcast? Consegue. A mudança de comportamento que ele teve, como ele tá num novo momento da vida dele. E eu acho bem legal porque ele faz umas entrevistas, ele trabalha pro UOL, então esse podcast é patrocinado pelo UOL. Ele faz umas entrevistas bem intimistas, ele entrevista várias pessoas diferentes. Ele entrevistou já o Drauzio Varela, o Lucas, vocalista da Fresno. Ele entrevistou o Enel Bezerro, o dublador que fazia o Goku, o Bob Esponja. Então eu acho sempre bem legal essas entrevistas. Sempre são conversas bem intimistas, onde os entrevistados costumam se abrir e contar bastante da sua vida pessoal. Eu adoro esses bastidores e, né, por trás dos trabalhos, conhecer um pouco da história das pessoas. Eu acho bem legal que isso faz a gente pegar um apreço pela pessoa ou pela marca daqui a pouco, né? Como a gente sempre fala que é aqui de storytelling, de contar a história. Então, eu acho que esse podcast, ele é bem intimista. Eu gosto muito, é o Poucas. Só procurar lá no Spotify, Poucas, com o Cauê Moura, que é bem legal as entrevistas, vale a pena. Eu mesmo não gostava do Cauê Moura antigamente e adoro essa nova versão mais séria, adulta. As pessoas mudam, né? Porque não, todo mundo tem que mudar, então acho bem legal, fica aí a dica. Bacana. Renan. Eu queria dar 2 dicas, mas vou ser bem rapidinho. Uma que No é... teu tempinho. Se vocês ficaram mais interessados em saber mais sobre os assuntos que a gente falou e também outras tendências que tem no mercado publicitário, tem o blog da Rock Content, que são pessoas muito bom, e também o blog do pessoal da Resultados Digitais, que são nossos parceiros lá na agência, que trazem um conteúdo muito legal, que se tu te interessou um pouquinho do que a gente está falando, lá vai ter mais informações também. E também a última, para encerrar uma dica musical, que é o novo disco póstumo do Mac Miller, o rapper, que é o disco Circles, que ele faleceu em 2017, se eu não me engano, e fizeram agora um lançamento do último disco dele no meio de janeiro, então... E é um ritmo bem legal, assim, é um rap meio com jazz, então vale a pena escutar. Legal. Michael. Minha dica, eu não me lembro se alguém deu essa dica no final do ano passado, tá? Mas eu vi o filme no final do ano nas minhas férias. Então a minha dica é pra galera olhar o Irlandês. Foi dado? Acho que não. O irlandês não, Michael. Né? Não. Me impressionei com o filme, me impressionei com a qualidade do trabalho visual feito, da edição. É incrível tu ver os atores, Robert De Niro... É maravilhoso. É um filme longo, né? Não, um filme de 3 horas e 30. Tem que programar uma pausinha. Não, quando eu dei o play, a minha esposa olhou assim, tu me convidou pra um filme de 3 horas e meia. Tu sabe que eu vou dormir. Hora. Bom, mas eu olha... Mas vale, né? Nossa, e assim, tu vê eles jovens e depois tu buscar na internet e ver como foi feito o trabalho pra transformar eles em jovens, né? Que conta toda uma história. A história é muito legal, não vou dar nenhum spoiler. Claro que ele é um filme que retrata acontecimentos, misturando fatos com um pouquinho de ficção, né? Essa é a pegada do filme. Mas, cara, vale a pena olhar. Acho que ele tá concorrendo ao Oscar. Concorrendo ao Oscar de melhor né? filme. Né? Então, quem sabe... Só os tiozão da máfia, melhor, É né? Maravilhoso. Só os poderosos. Scorsese, né, amigos? Diz muita coisa. Dani. E a minha dica também é um filme da Netflix, do diretor Fernando Meirelles, o Dois Papas, que mostra o relacionamento do Bento XVI com o Papa Francisco. É muito bacana. Ele tem uma fotografia um pouco diferente, assim, porque eles trazem uma ideia passa uma ideia de documentário, eles acabam trazendo umas cenas reais, mas o filme vale muito a pena. Ele faz uma ligação com a ideia do futebol,
a relação do futebol, porque um é argentino, o outro é alemão, e brinca muito com toda aquela ideia do conclave, como o Papa é escolhido, a relação que eles têm com o Vaticano. Eles são estilos totalmente diferentes. Traz um pouquinho da coisa humana, né? Da humana, vale muito a pena, é muito bacana, então... fica a dica aí, 2 papas na Netflix. Né? Eu fiquei impressionada quando eu pesquisei sobre os efeitos, porque tu diz que foi gravado no Vaticano. Não tu diz foi, que foi gravado na Capela Sistina, porque é perfeito. Então... E não foi. E não foi? E não foi. Não foi. Mas É vale perfeito. muito, muito a pena. Foi uma experiência muito bacana. Então, fica a dica. E a minha dica, eu vou indicar uma cineasta brasileira chamada Petra Costa. Agora, na carona, digamos assim, da indicação dela ao Oscar, né, do Democracia em Vertigem, lá na Netflix, eu recomendo fortemente que assistam. Tem um outro filme dela lá, que é O Homo e a Gaivota, mas eu recomendo que quem não assistiu ainda assista Helena, que é um filme onde ela retrata a história da irmã dela e tal, a irmã dela que cometeu, enfim, suicídio, e ela faz esse relato no documentário de uma maneira muito, muito sensível. Ela tem uma forma de comunicar as coisas muito emocional. Então, fica essa dica aí, a Petra Costa, que é uma diretora brasileira de Minas Gerais e que vai concorrer ao Oscar. Tomara que leve aí, né? É isso então, pessoal. Essas nossas dicas. Chegamos ao final de mais um episódio do Gumpcast. Eu te convido a seguir a gente no Twitter, no @Gump. Lá tu consegue enviar as tuas sugestões, as tuas perguntas, as tuas pautas, enfim, o que tu quiser. Pode chegar lá. Eu sou Camila Keu e participam do podcast Renan Vargas, Falou, gurizada. Até a próxima. Mitch Brogni, Bye, people! Roger Ochoa, Voltaremos com um bordão novo. Até. esperando, hein? Daniel Dreyer Até mais, jovens. e Maicon Dias. Valeu, galerinha. Até mais. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.